Programação é um universo com possibilidades infinitas para fazer qualquer coisa que você consiga imaginar, mas também pode ser uma fonte infinita de frustração. Você já se perguntou por que programar parece ser tão difícil? Então fica comigo nesse café, porque hoje a gente vai tentar entender o que é que faz tanta gente desistir de aprender a programar, por que tem gente que abandona tudo no meio do processo, né? O que é tão chato de entender quando a gente fala de programação e mostrar como que dá para superar esses desafios, né? Se diferenciar da grande maioria que pula fora e conseguir se tornar um programador de sucesso. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café e hoje a gente vai falar sobre o porquê que programação é tão difícil de aprender, né? O processo de aprender a escrever código, seja a linguagem que for, para a plataforma que for, não importa, por que dominar essa habilidade é geralmente tão complicado para a maioria das pessoas e por que uma grande maioria da galera que começa a estudar simplesmente desiste logo nos primeiros meses, né? E quem nunca, né, no decorrer desse processo se deparou com algum problema de lógica ou de algoritmo, né, e ficou se perguntando por que é tão complicado assim? Então, pega aí já o seu café e vamos bater um papo sobre isso agora. Bom, a primeira coisa que me vem na cabeça e que é a característica mais marcante para mim, né, que eu percebi logo quando eu entrei no meu primeiro ano de faculdade e eu comecei a fazer uma matéria chamada Algoritmos e Programação de Computadores, que é a primeira matéria de programação na faculdade, é que a programação ela é uma área que lida com conceitos assim muito abstratos, né? A primeira linguagem que eu aprendi, o meu primeiro contato, né, foi com a linguagem C. E, sinceramente, eu ia estudando os comandos, etc. Assim, na época eu lembro perfeitamente que não era uma coisa muito fácil de entender, não era algo tangível, né? Não era algo palpável, entende? É diferente de quando você está estudando, sei lá, culinária, e aí você está fazendo uma receita nova, né? E aí você vai, coloca sal e percebe que a comida ficou salgada, porque nesse caso você está usando um sentido seu, né? No caso você está usando o paladar. Para constatar que você fez uma ação, ou seja, colocou sal, e aí por isso ficou salgado. Já na programação você não tem isso, muitas vezes você vai ter que entender coisas que não reproduzem resultados perceptíveis, visíveis, entende? O que você precisa fazer, o algoritmo, né, o processo, fica tudo lá na sua cabeça, e você precisa usar muito a imaginação para bater o olho no algoritmo e entender o que ele faz, ou ler um problema e entender qual algoritmo você precisa escrever para resolver aquele problema, né? E, assim, é claro que essa abstração toda aí, né, que a gente está falando, pode acabar fazendo todo o seu aprendizado e a aplicação desses conceitos muito complicados, né? No começo, quando a gente não tem muita experiência, é facinho de você se perder no raciocínio e chegar no meio do código e aí você para e fala, ok, beleza, mas e aí, o que eu faço agora? Né? Porque quando a gente está programando, meio que a gente está basicamente criando um conjunto de instruções para o computador, né, executar alguma tarefa específica, e o difícil, nesse caso, é exatamente isso, é traduzir o seu pensamento, né? Ou melhor, assim, você tem que reorganizar o seu pensamento para ser algo mais procedural, mais com cara de passo a passo, né, vamos dizer assim, e passar para o computador de um jeito que ele entenda, né, e execute certinho. Então esse passo a passo, né, que a gente chama de algoritmo, é o primeiro ponto de abstração que a gente precisa lidar para conseguir fazer alguma coisa com programação. E além dos algoritmos, um outro exemplo de abstração, né, que para mim foi bem difícil de me acostumar a, sei lá, organizar na cabeça, são as estruturas em que a gente armazena as informações dentro de um algoritmo, né, que a gente chama de estruturas de dados. Então, só para ilustrar, vamos supor que você está montando uma calculadora e você quer somar 3 números, vai. Então você pega o primeiro, você soma com o segundo, e aí a partir desse ponto você já tem um resultado parcial, né? Você precisa armazenar esse resultado em algum lugar para daí somar ele com o terceiro número, né? É claro que esse é um exemplo ridículo, mas imagina quando a gente está falando de fazer operações não com números, mas, sei lá, você está trabalhando com cadastros de clientes, com folhas de pagamentos, né, de funcionários, sei lá.
o nível de complexidade, ele consegue atingir assim níveis absurdos, né? As operações que você faz com esses dados são várias, né? Não é só soma, subtração de números, por exemplo. Você pode precisar corrigir um dado dentro de uma estrutura, né? Uma estrutura que tem números, tem texto, enfim. Você pode precisar apagar coisas, ou você pode precisar ler a informação e, baseado no que você leu, alterar ou não, entende? Você pode ter conjuntos de estruturas, pode ter listas, pode ter filas, pilhas, enfim. Né? Acho que você já conseguiu perceber que a organização disso tudo tem que estar bem clara na sua cabeça antes de escrever qualquer linha. E, para mim, era uma das coisas mais complexas que existia assim quando eu estava aprendendo a programar. E aí, saindo um pouco assim, né, desse micro-universo do algoritmo, né, do código em si, a gente tem também a abstração das camadas que envolvem um sistema de software, né? Por exemplo, quando a gente desenvolve um app, a gente tem que lidar com aspectos como interfaces de usuário, né, que é a parte visível ali, né, os botõezinhos, janelinha e tal, né? Tem a parte da lógica, né, que define como que o app deve se comportar, né? Tem toda a parte de armazenamento dos dados, né? E para ajudar, cada um desses aspectos ele pode envolver assim, várias tecnologias, frameworks, padrões de design, né? O que aumenta ainda mais a complexidade desse processo todo aí de aprendizagem. Outra coisa que pode deixar a programação bem difícil de aprender também é a quantidade ridícula de ferramentas disponíveis hoje para você aprender e estudar. Tem centenas de linguagens de programação por aí, né? Cada um com as suas próprias particularidades, jeito de escrever, né? Tem linguagens que funcionam melhor para determinados tipos de uso, outras linguagens já são usadas para outras finalidades, né? Tem linguagem que é mais genérica, algumas linguagens são mais antigas e quase ninguém usa, outras são muito novas e ainda estão se consolidando no mercado, então tem muita coisa, mas muita coisa mesmo disponível aí hoje em dia para você pesquisar. E, além das linguagens de programação, né, também tem uma infinidade de ferramentas e de frameworks por aí, né, que, para quem não sabe, um framework é como se ele fosse um conjunto, né, de códigos prontos para você usar numa linguagem, né? E usar um framework, por exemplo, é excelente na grande maioria das vezes, né? Por um lado é bom porque reduz muito a quantidade de código que você precisa escrever para fazer alguma coisa, né, numa determinada linguagem, mas, por outro lado, você precisa aprender a usar aquele framework, né? E, claro, né, isso envolve estudo, envolve cursos, enfim, você precisa adquirir o conhecimento, não é só você pegar e sair usando, né? E isso aí, para muita gente, representa um ponto fortíssimo de dificuldade. Tá? Aprender a usar um framework não costuma ser algo simples, e bastante gente acaba desistindo, né, no meio do processo. Mas de qualquer forma, meio que não tem jeito. Escolher a linguagem e as ferramentas certas é meio que a base para você ter uma experiência boa, né, de aprendizado e principalmente eficiente, né? E o que atrapalha bastante essa escolha é a quantidade de opções disponíveis que pode ser assim esmagadora para quem está começando, né? E até mesmo para desenvolvedores que já são mais experientes, né, e que estão aí a fim de dar uma expandida nos horizontes. E outro ponto bem complicado, vou ser sincero, né, tem gente que chega a níveis extremos de irritação e muitos até agridem, né, seus pobres equipamentos. É quando a gente encontra erros e precisa depurar o código, né? O famoso debug, caçar erros no código e entender por que raios aquilo que a gente está escrevendo simplesmente não funciona por nada na vida, né? A verdade é que os erros eles são inevitáveis na programação, né? Mesmo os devs mais experientes fazem um monte de besteira, né, às vezes, e acabam gerando muitos bugs na hora de escrever o código. E o que pode ser frustrante para muitos é a quantidade de tempo que você gasta tentando encontrar que parte do seu código está causando aquele problema, né? Na boa, às vezes você demora meia hora para escrever um código e passa 2 dias tentando entender por que ele está quebrando, né? E aprender a depurar e corrigir esses erros, né, de uma forma eficiente é uma habilidade assim quase essencial para qualquer programador.
né? Você ser bom em investigar bugs, debugar código, né? Não só faz economizar muito tempo no seu dia a dia, mas também ajuda a melhorar a qualidade do código e a desenvolver uma compreensão mais profunda de como que os sistemas funcionam. Outro ponto importante é que, como a programação é uma área em constante evolução, né, com novas linguagens, ferramentas e frameworks surgindo, enfim, toda hora, todo mundo que se torna desenvolvedor precisa se manter atualizado, né, e se adaptar às mudanças da indústria. E a grande verdade é que uma grande maioria da galera da área não tem paciência de pegar coisa nova para estudar. Existe uma quantidade absurda de gente no mercado que, sei lá, aprende uma tecnologia, trabalha com ela por 5, 6 anos, se especializa nela e praticamente se recusa a aprender outras coisas, né? Todo projeto que a pessoa pega, ela tenta usar as mesmas tecnologias, linguagens, etc. Então, meio que ela não se atualiza. E o negócio é que essa necessidade de estar toda hora aprendendo algo, né, estudando, exige muita dedicação, muito esforço para acompanhar as tendências, né, e as novas tecnologias que estão por aí, né? E aí isso às vezes cansa bastante, né? Aquela absorção infinita de conteúdo novo toda hora, e muita gente acaba ou ficando com conhecimentos ultrapassados e obsoletos, né, e quando precisa usar alguma coisa nova, sofre pra caramba, né, isso acaba virando uma dificuldade, uma pedra no sapato na carreira daquela pessoa, ou ela definitivamente acaba ficando refém de um emprego em específico que só requer aquela tecnologia, e se porventura a pessoa um dia acaba sendo demitida, né, daquele emprego, aí o bicho pega, porque muitas vezes não é fácil encontrar um outro lugar para trabalhar exatamente com a mesma coisa que ela trabalhava antes. Mas então beleza, Rafa, tô vendo que programar realmente é um negócio tenso aí às vezes, né? E como é que eu faço então para dar uma facilitada na vida? Bom, galera, uma dica boa é, antes de qualquer coisa, encontrar uma linguagem e as ferramentas certas para você começar. Então, escolhe uma linguagem de programação e um conjunto de ferramentas que se alinhem com os seus objetivos, né, e os seus interesses antes de sair programando em qualquer linguagem e qualquer coisa, tá? Estuda bastante antes sobre quais as melhores linguagens para você começar, né, porque você se planejar antes de começar vai te ajudar muito a manter a motivação e vai facilitar pra caramba o seu processo de aprendizado, beleza? Outra dica, e a mais importante, é praticar muito, tá? Mas muito, muito, muito mesmo. A prática diária, ela é, assim, totalmente indispensável para você conseguir aprender a programar de verdade, tá? Identificar quais são as suas maiores dificuldades, né? Os pontos que você mais acha difíceis, e aí praticar em cima desses pontos para ficar muito bom naquilo, né? Para que aquilo não fique te freando, né? É uma coisa muito importante. Quanto mais você pratica, mais familiarizado você fica com a linguagem e com as ferramentas que você está usando. E mais rápido você consegue resolver problemas e debugar e corrigir seu código, enfim, né? E, principalmente, por nada nessa vida, não desanime, tá? Os problemas vão aparecer, é muito normal, na boa mesmo. Então, em vez de você sair chorando, se descabelando, gritando no travesseiro, né, para conter sua raiva, respira fundo e entenda que todo mundo passa, né, ou passou por esse processo, né, que faz parte do pacote e que aquele estresse ali não é à toa, tá? É parte do processo de aprendizado, tá? Confia em mim, nenhuma dificuldade em programação é à toa. Você está sempre crescendo e sempre aprendendo, tá? E uma outra dica que eu particularmente, assim, eu faço todo santo dia, eu me acho até meio chato às vezes, é pedir ajuda para outras pessoas. De verdade, né? Nunca hesite em pedir ajuda para outras pessoas, para outros desenvolvedores. Corre atrás de comunidade online, fórum, usa o ChatGPT, né? O ChatGPT, nesse caso, funciona como um concentrador de conhecimento de centenas de milhares de livros e conversas e fóruns, então usa e abusa. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, dá uma checada aqui em cima, eu vou deixar o link para vocês, mas o ChatGPT é excelente para isso, tá? Ou se você tiver alguém próximo que saiba mais do que você, chama mesmo, pede ajuda, porque você economiza um esforço impressionante, né? E às vezes para a pessoa uma explicação de menos de 5 minutos consegue te ajudar a entender um conceito que você demoraria às vezes dias para absorver, entende?
Aprender com os erros e as experiências dos outros sempre pode te ajudar a evitar erros assim que são muito comuns e funcionar como um atalho na sua vida profissional. E a última dica aqui que eu poderia te dar é que a partir do momento que você decidir programar, sempre adotar uma mentalidade de crescimento, tá? E o que isso significa? Significa sempre tentar enxergar tudo com o copo meio cheio. Tenta encarar tudo na programação como se fosse um joguinho, né, que você precisa passar aquela fase, aquela dificuldade. O importante é que você encare os desafios e os erros, né, que você vai cometer como oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então, adotar essa mentalidade vai te trazer muito mais prazer no seu processo de construção, né, desse conhecimento. E na boa mesmo, todo programador sabe que o prazer de você ver um negócio que você mesmo fez funcionando, né, depois de dias ou até mesmo, sei lá, meses tentando fazer acontecer, é muito grande, tá? Principalmente depois de centenas de dificuldades, erros, problemas, né, que muitas vezes não pareciam nem ter solução. Mas se fosse fácil, eu juro para vocês mesmo, a sensação de você ver a sua criação funcionando não seria tão legal, eu tenho certeza, tá? Então, curtam o processo e desfrutem do resultado, vale a pena. Vai por mim, beleza? E é isso, pessoal. Apesar da programação poder ser uma coisa bem difícil, né, é uma habilidade muito valiosa hoje em dia, né? E de quebra, ela pode também ser muito gratificante se você tiver bastante dedicação, concentração, esforço e principalmente uma atitude positiva. É importante, né, você colocar sempre na cabeça de que todo mundo, em toda a área, sempre precisa passar por dificuldades para ficar bom em alguma coisa, né? Sempre, mas sempre mesmo, né? Eu, por exemplo, no meu emprego, né? Eu aqui no meu canal do YouTube, né? Que é algo totalmente novo que está acontecendo para mim. Eu tô apanhando demais e muita coisa para conseguir colocar esses vídeos no ar, né? E conseguir fazer com que você que está aí, né? Clique no meu vídeo e assista ele. Tudo é muito trabalhoso, né? Mas é isso aí, né? É para isso que a gente está aqui. E na programação, com o tempo, né, prática, persistência, você com certeza vai se tornar muito mais confiante, vai ficar muito mais confortável, né, com os conceitos abstratos e com a complexidade, né, e vai chegar um ponto de tudo ficar meio automático, seja o raciocínio, o planejamento, enfim. Então, a dica principal desse vídeo aqui é: não desista nunca, nunca mesmo. Continua aprendendo e praticando e superando um monte de bucha que vai aparecer para você aí, né? Esse caminho, com certeza, ele vai te dar uma recompensa muito bacana no final, vale a pena, vai por mim. E você aproveita aí e me conta nos comentários qual que é a maior dificuldade que você tem ou você já teve na programação. E como que você fez para resolver essa treta? Vamos bater um papo e não se esquece que semana que vem tem mais um vídeo novo aqui no Café com Rafa. Eu vou sempre continuar trazendo conteúdo top para vocês aqui, então para você não perder o nosso próximo vídeo, por favor, clica aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá uma clicadinha aí no botão do sininho, não leva nem um milissegundo clicar no botão, então aproveita, beleza? Que você vai receber notificações quando sair um café fresquinho aqui no canal, ok? Valeu, galera, valeu demais mesmo por você ter ficado aqui comigo e muito obrigado, excelente semana para vocês, valeu, fui!